Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximenes e está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que vocês me pedem muito, porque quando eu tive o Brian, eu não era youtuber, eu nem pensava em gravar vídeo pra internet, e tudo pro Brian foi diferente pro Rafa. Então, quando eu gravei meu relato de parto do Rafa, que vocês acompanharam, a gente conseguiu gravar tudo. Na época não tinha celular bom, não tinha nada, não tinha nem vontade de gravar, gente, na época que eu tive o Brian, foi totalmente diferente. E aí eu nunca contei pra vocês meu relato de parto, e eu vou trazer pra vocês hoje, que trouxe o primeiro amor da minha vida, pra minha vida. Então eu vou começar do começo, tá, gente? Não vou enrolar muito pra esse vídeo não ficar gigantesco. Eu conheci o pai do Brian na escola, eu tava acho que na oitava série ou no primeiro ano, mais ou menos. Eu tinha 15 anos quando eu conheci ele. E foi meu primeiro namorado. A gente namorou mais ou menos uns 6 meses até eu engravidar. A gente sempre se prevenia, se protegia, porém sempre que tinha proteção, né? Quando não tinha, a gente ia sem se proteger mesmo. Coisa de adolescente, né? A gente tinha 15 anos. E aí, quando eu fiz 16 anos, bem no mês do meu aniversário, eu engravidei. E aí a gente entrou em desespero, mas também os dois acabou ficando muito felizes. A gente contou pra um amigo nosso, que contou pra mãe dele. E, nossa, a gente tomou uma bronca, maior expor. Minha mãe queria me matar, né? Mas tudo bem. Minha gravidez inteira do Brian foi bem conturbada, porque eu tive muito problema de enjoo, de sintomas de gravidez mesmo. Enjoo, muita azia, muita dor eu tinha. E eu tinha muitos problemas emocionais também, porque eu tive muito desentendimento com o pai dele. O pai dele me traía e tudo mais. E eu, na época, né, eu gostava muito, eu achava que ia ser o amor da minha vida, que eu ia casar, que era o pai do meu filho, meu Deus do céu, o último homem do mundo. Mas graças a Deus não é assim, né? E aí acabou acontecendo várias coisas. Eu vi ele me traindo grávida. Várias vezes eu peguei ele no flagra. Ixi, gente, é um papo pra outro vídeo isso aí. Se vocês quiserem, comenta muito, que eu conto pra vocês também essa história louca da minha vida, né? Com o pai do Brian que eu tive, enfim. A gravidez inteira foi assim. Quando eu tinha uns 7 meses mais ou menos de gravidez, eu travei, tipo, minhas costas travaram, eu fiquei sem conseguir fazer nada, sem conseguir andar, sem conseguir me mexer. Me levaram pro hospital de cadeira de rodas, eu fiquei tomando remédio, tipo, foi uns 2 dias pra eu destravar, porque eu era bem magrinha e aqui minhas costas travou, parecia que tinha uma faca enfiada dentro de mim, gente, foi horrível, sério. E daí pro final eu ganhei o Brian com 38 semanas e 2 dias. Eu sempre passei muito nervoso, eu caí na minha gravidez do Brian, caí da escada. Na minha barriga o Brian era muito agitado, ele mexia muito, nossa, era tão gostoso. Acho que o que me manteve, assim, em pé naquela época foi o Brian, porque era tão gostoso sentir ele, saber que eu ia ter um amor da minha vida, né, porque eu sempre fui muito carente. Então, era muito bom saber que eu ia ter um filho, sabe? Tipo, mesmo eu tendo 16 anos. Nessa época, eu namorava com o pai do Brian e a gente terminava, voltava, ele me traía, a gente terminava. Aí ele vinha atrás de mim, eu voltava. Que coisa de adolescente, né, gente? Besta, menina besta. Mas no final da gestação, assim, nos 9 meses, a gente teve uma última briga muito feia, que se vocês quiserem eu também conto a história pra vocês em um outro vídeo. A gente teve uma briga muito feia e depois dessa briga a gente voltou. E aí eu arrumei minha mala maternidade e tudo mais. Minha gravidez do Brian, eu fiquei plena, emagreci 7 quilos, nem parecia que eu tava grávida, eu só tinha barriga só. Uma barriguinha assim, sabe? Não, nem se comparou com a barriga do Rafa. Aí eu já tava com as malas prontas da maternidade, tava na casa do pai do Brian. E era um sábado. E eu lembro que sábado, todo sábado, o avô do Brian, né, o pai do Brian, ia visitar os filhos, porque eles são separados, a mãe do pai do Brian e o pai do Brian. Eles são separados. E aí, todo sábado, o pai ia visitar os filhos. E aí, o vô do Brian tava no dia, né, visitando os filhos e tudo mais. E eu comecei a sentir dor. E eu lembro direitinho que, tipo, era sábado. E aí eu pensei, filho, não nasci hoje. Não nasci hoje porque tem uma festa do branco, que eu adorava, gente, ir em festa. Tem uma festa pra gente ir, você tem que ficar aqui na minha barriga pra gente conseguir ir na festa. E eu tava conversando com a minha barriga, muito, filho, fica aí, que eu quero ir na festa. Comecei a sentir dor bem no sábado, no dia da festa. Aí foi muito engraçado, que eu ficava pensando, meu Deus, não posso ter um filho hoje, não posso, porque eu quero ir pra festa, eu preciso ir pra festa. Batata, no sábado, dia 12 de julho, era a véspera da final da Copa de 2014, tava tendo a Copa aqui no Brasil. Foi a única Copa que foi, os jogos foi aqui no Brasil.
E aí o Brasil já tinha perdido, já tinha se desclassificado. E no dia seguinte, no dia 13 de julho, foi o jogo final, que era Argentina e Alemanha, lembro direitinho. Aí também eu queria ver o jogo, né, no domingo, queria ver o jogo, não queria parir naquela semana, não queria que esperasse mais uma semana. Enfim, comecei a sentir dor desde manhã. Aí chegou de tarde o vô do Brian, né? Falou assim, nossa, ela tá sentindo dor, vamos levar ela pro hospital. Levou pro hospital. O hospital é mais ou menos uns 2 quilômetros, uns 2 ou 3 quilômetros da casa da onde a gente morava, né? Onde eu ficava, na casa do pai do Brian. Aí o pai dele levou, só que já era de noite, era umas 10 horas da noite. O pai dele levou a gente pro hospital. Chegou lá, mediu minha dilatação, eu tava com 4 dedos de dilatação. E aí, com 4 dedos, já é o suficiente pra internar, já é o começo do trabalho de parto, tava sentindo muita dor. Só que aí, nesse hospital que a gente foi, é um hospital muito, muito pobre, é um hospital do SUS. Só que é um hospital muito abandonado, assim, sabe? E não tinha médico. E tinha uma bactéria na UTI neonatal, se eu não me engano, que tava deixando os bebês doentes. E aí falaram assim, olha, você tem 2 opções. Ou você fica aqui, espera uma ambulância pra te levar pra qualquer hospital de São Paulo que eles escolherem, ou você vai embora, procura alguém que tenha carro que te leve pra uma maternidade que você escolha. E aí eu, né, no desespero, falei, não, eu não vou pra qualquer maternidade. Já pensou, me mandam lá pra Itapevi, pra bem longe da minha casa, e eu não consigo receber visita, porque na época todo mundo era muito pobre, então não tinha como ninguém ficar me visitando todos os dias, porque condução custa caro, né? Fui embora, só que detalhe, era 3 quilômetros da minha casa, onde a gente morava, pro hospital. E a hora que a gente saiu do hospital já era mais de meia-noite, não tinha mais ônibus pra voltar. A gente voltou o percurso inteiro a pé. Eu com 4 dedos de dilatação, eu voltei quase 3 quilômetros a pé. Eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou muito no parto, viu? Andar com dor. Era cada 5 passos que eu dava, vinha uma contração, eu parava. Respirava, andava mais um pouquinho, respirava, parava. Minha sogra tava junto, né? Minha ex-sogra, a avó do Brian, tava junto. E ela me ajudou muito. Nossa, ela foi um anjo pra mim, porque ela me ajudou demais a passar por aquilo. Aí a gente chegou em casa, eu tomei um banho. O pai do Brian foi dormir, descansar. E aí eu deitei do lado dele pra dormir também. Só que eu, tipo, não conseguia deitar, eu só conseguia ficar sentada. Porque eu tinha uma barriga, né, aqui, que eu não conseguia deitar. Se eu deitasse, me sufocava. O bebê, o Brian, subia pra cá e eu passava muito mal. Então eu dormia nos últimos dias sentada. Aí eu sentei do lado dele e fiquei passando dor a noite inteira. E eu vi aquele homem roncando e eu falava, meu Deus. Aquele homem não, aquele moleque, né? Porque a gente tinha 16 anos, os dois. Eu vi aquele moleque roncando e eu ficava, meu Deus, eu vou matar essa pessoa. Meu Deus, por favor, tira essa criança de mim. E eu passei mal a noite inteira, a noite inteirinha. Isso era umas 1 da manhã, mais ou menos. Ele dormiu, eu fiquei acordada, tomei banho, fiquei acordada, sentindo dor. Quando deu 6 da manhã, eu comecei a contar. Tava vindo de 6 em 6 minutos as minhas dores. Eu falei, não tá normal, eu vou parir, eu preciso ir pro hospital. Liguei pro meu tio, que tinha carro na época, né, meu tio Edinho. Beijo, tio, obrigada. É um dos meus melhores tios, gente, eu amo ele. E, enfim, meu tio Edinho chegou lá, me levou pro hospital, né. E aí, tendo contração, gente, no carro é a pior coisa, porque uma lombada que a gente pegava, um chacoalhão que a gente pegava, eu gritava de dor, gritava assim por dentro, né? Porque eu não fiz um pio no meu quarto. Eu me exprimi e falava, ai, que dor, meu Deus do céu. E aí chegou no hospital, já fui de cadeira de rodas, já começaram a assinar minha internação, só que eu tinha 16 anos. E quem tinha que assinar minha internação era minha mãe ou meu pai, um desses dois, um dos meus 2 responsáveis, porque eu tenho mãe e pai vivos. Então, pra internar tinha que ser o responsável legal. Minha sogra não conseguia me internar, porque ela não era minha mãe, e o pai do meu filho não podia me internar, porque ele era menor também. Então, pensa, 2 crianças, gente, tendo outra criança. Beleza, aí a minha sogra ligou pra minha mãe e falou, Olha, você tem que vir agora, porque a Andressa vai ganhar neném, e se você não assinar, ela vai ganhar neném aqui fora, nas cadeiras de espera. Aí me levaram pro pré-parto, né, pra ficar lá. Cheguei lá no pré-parto, o doutor me examinou no consultório. Aí ele fez um toque, um doutor, tipo, bem arrogante, assim, de óculos. Ele fez o toque e falou, 7 dedos, já nasce. Aí eu peguei e falei assim, oi, tipo, vou te pôr no cardiotoco. Aí me pôs no cardiotoco, que é aqueles negócios que fica na barriga, sabe? Pra medir o coração do bebê, que parece uma impressora, que fica saindo papelzinho assim, ó, com os batimentos do bebê. Enfim, comecei a fazer o cardiotoco lá. E morrendo de dor, eu me contorcia, eu não gritava, eu não conseguia falar. Eu só conseguia me mexer. E aí o médico falava toda hora, não se mexe, vai dar falha, não se mexe, vai dar falha no cardiotoco. E eu falava, não tem como, criatura, não me mexer, que eu tô morrendo de dor. E aí eu fiquei lá um pouquinho no cardiotoco e deu uma alteração
no coraçãozinho do Brian. Tipo, deu um erro, uma falha no cardiotoco. Mas eu acredito que seja porque eu me mexia muito, porque eu não conseguia ficar paradinha, o jeito que era pra ficar. E aí me colocaram em outra salinha de pré-parto pra poder estourarem a minha bolsa, porque a minha bolsa não havia estourado sozinha, tiveram que estourar. Aí pegaram, o doutor pegou uma agulha deste tamanho, gente, não é brincadeira, é verdade, é real. Tipo uma agulha de crochê mesmo, desse tamanho, de tricô, sei lá, com a pontinha assim, ó, e era meio de plástico. Aí ele pegou e enfiou a mão em mim assim, ó, e fez assim, tá. Aí eu só senti o líquido fazendo e eu toda molhada, toda quente. Aí eu, ai meu Deus, tá sendo real, o negócio vai acontecer. Continuei sentindo muita dor, não dei um grito, fiquei quieta, porque eu lembrava que a minha tia falava assim pra mim: se você gritar e fazer escândalo, vão judiar de você. Eu não dei um grito, eu não chorei, eu fiquei estática, assim, ó. Vinha a dor, eu virava pro lado, me contorcia e ficava, ai meu Deus, faz passar logo. E aí entrou uma enfermeira, senhorinha bem velhinha, que ela foi a única pessoa que eu consegui conversar, que eu falei pra ela assim, dói, né? E aí ela falou, filha, dói, mas vai passar. E aí eu fiquei mais tranquila. Aí minha mãe chegou em questão de minutos. Minha mãe entrou pra ficar comigo no pré-parto, porque o parto quem ia ver era o pai do Brian, né? A gente já tinha combinado tudo isso. Nisso eu tava com 7 dedos, o médico estourou minha bolsa, continuei tendo contração, foi aumentando minha dilatação. Na hora que uma doutora chegou, ela era estagiária, a doutora Michele. Ela desceu e falou assim, oi, eu sou a doutora Michele e eu vou fazer seu parto. Gente, parecia um anjo na minha frente. Falava, tira essa criança de mim, por dentro, mas eu não falava. E ela chegou, eu falei, ai, vamos, então vamos. Ela foi e me fez o toque, pra ver quantos dedos. Aí ela, meu Deus, quase 10 dedos, mãezinha, vamos correr pra sala de parto. Aí pegaram eu da maca, né, me puxaram pra outra maca e começaram a me levar no corredor pra entrar no elevador e subir pra sala de parto. Porque a sala de parto era lá em cima, o centro de parto, né? Era lá em cima no 6º andar, no último, a gente tava no primeiro. E aí me colocaram na maca e, tipo, assim, os parentes que ficam esperando, eles ficam em uma salinha. Tipo, lá na recepção que você passa e dá pra ver eles. Então, quando você vai ganhar neném, você passa, chama teu marido, chama o pai do teu filho, chama quem for ver teu parto pra ir. Só que nisso eu passei, comecei a olhar e eu falei, ai meu Deus, cadê o pai do Brian? Cadê o pai do Brian? Não tá aqui, não tá aqui. E aí minha mãe tava comigo, né? E aí o pai do Brian não tava. Aí minha mãe falou assim, calma aí que eu vou chamar o pai do Brian. Eu falei assim, não mãe, você tá aqui, vem comigo, vamos você. Aí minha mãe subiu comigo, desesperada. Eu tava super tranquila, assim, tipo, eu tava sentindo muita dor, mas toda a dor que eu sentia, eu aprendi isso com a minha tia também. Eu respirava fundo e me apertava, eu jogava tudo pra dentro, sabe? Pra ter força pra poder expulsar. E aí eu jogava tudo pra dentro e não gritava. E isso me fez muito, muito bem. Outra coisa que me ajudou muito no parto foi pensar, ele tá aqui, ele tem que estar aqui, só isso. Tipo, eu falava, vai sair, tem que sair, né? Tem que nascer, o motivo disso tudo é meu filho, eu vou ser forte e isso me ajudou muito. E aí subiu eu, minha mãe, a médica, várias enfermeiras, vários enfermeiros. Eu me senti até importante nesse dia. A minha mãe começou a ficar desesperada. Corre, vai logo! Ela falava assim, corre, vai logo, ela tá sentindo dor, meu Deus do céu. Aí a enfermeira-chefe olhou pra minha mãe e deu uma bronca, né? Ela falou assim, cala sua boca. Eu lembro direitinho, coitada da minha mãe. Cala sua boca, quem atrapalha nela, você não tá ajudando, você tem que ajudar, não atrapalha. Você tem que segurar a mão dela e ajudar. Se for pra você atrapalhar, você pega suas coisas e sai daqui. Aí eu fiquei assim, né? Minha mãe ficou com o olhão arregalado. A enfermeira deu um esporro nela, ela ficou super triste, coitada. A enfermeira falou, não, tá aqui parindo, tá quieta, tá de boa, e você tá aí fazendo escândalo. E é que minha mãe é bem exagerada mesmo. Mas enfim. Subimos pra sala de parto, eu abri as pernas lá, coloquei as pernas no negócio, assim, que coloca, né, um negócio aqui pra você pôr as pernas ficar bem arreganhada. Aí a doutora ficou lá embaixo, vai mãezinha, quando vier a contração faz força. Aí eu falava, como força? Eu não consigo fazer força, eu tô com muita dor. Ela falava, força de cocô. Aí eu fazia força, me espremia. Aí eu fiz umas 5 forças. Minha mãe, eu lembro que minha mãe segurou minha cabeça assim, ó. E aí veio um cara em cima de mim, um enfermeiro empurrou o Brian pra sair, eu lembro direitinho. E aí eu fiz umas 5 forças. Nessa força que empurraram, o Brian saiu, nasceu. Só que ele nasceu, gente, e chorou na hora. Eu tava tão cansada, mas tão cansada, que eu não conseguia nem querer olhar ele. Eu tava assim, ó. Saiu uma lágrima aqui, ó, de desespero. Uma lágrima aqui, não foi nem de emoção, foi uma lágrima de cansaço mesmo. Eu só queria respirar. Eu falava assim, traz meu filho. Eu não fiquei emocionada, eu não dei risada, eu não, sabe? Tipo aquela coisa. Eu só ficava assim, ó, dá meu filho.
alguém traz meu filho, alguém traz meu filho. E aí trouxeram o Brian aqui pra eu cheirar e foi a coisa mais linda do mundo, gente. Quando eu vi ele, assim, gordo, ele nasceu com 3,1 kg. Mas ele parecia muito inchadinho, a carona assim, um biquinho assim. Eu vou deixar uma foto dele aqui pra vocês, gente. Olha assim, ó, muito lindo. Ai. E eu cheirei ele e, gente, foi o melhor cheiro que eu senti na minha vida. E aí eu perguntei pra médica o que era aquele cheiro. E ela falou que era o cheiro do líquido amniótico, que era o cheiro, era assim, era doce. Gente, era doce, eu queria fazer o perfume com o meu líquido amniótico, de tão cheiroso que era. Na hora, e isso, gente, era dia 13 de julho, final da Copa aqui no Brasil. Era Argentina contra a Alemanha, era 10h45 da manhã, a hora que ele nasceu. Eu cheguei no hospital, era 7 horas. 6 e pouco, 7 horas. Ele nasceu às 10h45. Eu fiquei sofrendo no hospital mais umas 3, 4 horas. Em casa eu sofri um dia inteiro. E uma noite inteira. E ele nasceu 10h45, 3,1 kg, 48 centímetros. Eu cheirei ele e na hora que eu cheirei ele, falaram assim pra mim: ai, deu um erro no cardiotoco, a gente vai precisar levar ele pra fazer uns exames. Aí já comecei a ficar desesperada. Eu falei: meu Deus, meu filho não é saudável. Levaram pra fazer os exames, levaram pro berçário. Eu fiquei um dia inteiro sem ver meu filho, gente, foi horrível. Aí a doutora me anestesiou lá embaixo pra poder fazer os pontos, as suturas. Porque eu não sei se eu tive uma episiotomia, não sei, até hoje eu não sei. Ou se o Brian rasgou, mas eu acredito que fizeram sim a episiotomia. Que foi o cortezinho, porque é bem certinho pro lado, sabe? Não é uma coisa rasgada. É um cortinho bem certinho e costurou e tipo, ele sumiu, sabe? Hoje em dia eu não consigo mais enxergar esses pontos e tudo mais. Tomei 4 pontos. Antes de ir lá pro quarto, eu fiquei no corredor onde eu ganhei o Brian, assistindo vários partos. Porque tinham que liberar o quarto lá de cima, lá de baixo no caso, pra eu ficar, porque tava lotado. E eu fiquei assistindo vários partos. E eu tive que escutar um médico falando pra outra médica: Estás grávida, vem parir bem na hora do almoço, tô com o estômago nas costas, não sei o que lá. Vocês acreditam que eu ouvi isso no corredor? E aí vi um parto cesárea, vi um parto normal. Fiquei vendo os partos lá, fiquei vendo as moças limpando o quarto onde eu tive o Rafa, o Brian, no caso, ai, gente. E, enfim, fiquei mais ou menos umas 2 horas no corredor onde eu ganhei o Brian, né, pra fora da sala, no corredor, esperando liberar quarto. E aí, nisso, a minha mãe desceu, eu ganhei o Brian, minha mãe desceu, e aí ela encontrou o pai do Brian e a avó do Brian. Aí eles falaram assim: e aí, como que tá? A gente pode subir pra ver o parto? Ela falou: não, já nasceu. Aí ele falou: meu Deus, eu só fui comer um pão de queijo. Tipo, eles estavam com fome, era de manhã. Eles foram do lado, tipo, na cafeteria do hospital pra comer um pão de queijo. E o Brian nasceu. Ai, foi muito engraçado, gente. Eu dei tanta risada disso depois. E era Copa, ainda, final da Copa. E aí, o pai do Brian... Aí eu fui pro quarto. E aí o pai do Brian ia perguntar de mim, enquanto eu tava no corredor. Falaram que eu estava em observação, gente. Vocês acreditam? O SUS é uma bosta mesmo, né? Falaram que eu estava em observação, sendo que eu que tava observando um monte de parto acontecendo. Foi horrível. Aí me levaram pro quarto, o pai do Brian pôde subir pra levar as bolsas, a avó do Brian também. Me deram um beijo e tal, e eu fiquei lá toda parida, sangrando, toda largada. Queria tomar um banho, tava morrendo de fome. Ganhei o Brian com quase 48 horas de jejum, porque eu não conseguia comer nada. Tive que tomar glicose pra poder fazer o expulsivo, né? E eu tava muito fraca, queria muito tomar um banho e comer. E pegar meu filho, né? E aí o pai do Brian ia toda hora lá ver o Brian, a mãe dele também ia toda hora ver o Brian. Eu nem tinha visto meu filho direito, já tinha foto no Facebook, porque todo mundo já tinha postado. Enfim, gente, foi uma coisa que roubaram de mim, assim, sabe? Eu queria ter visto primeiro, quase não tinha visto meu filho. Aí, beleza, aí minha irmã foi me visitar de noite, eu passei esse dia inteiro sem o Brian, todo mundo foi embora, 8 horas acabava a visita, eu tinha que ficar sozinha. Eu fiquei sozinha, sem meu bebê, aí eu levantava toda hora, ia lá ver o Brian lá no berçário, colocava a mãozinha nele, eu ficava: meu Deus, que milagre é esse? É tão bom, gente, vocês não estão entendendo. Aí, no outro dia, eu pude pegar o Brian, comecei a amamentar, foi horrível, foi uma sensação horrorosa, parecia que tinha alguém mordendo no peito. Aquela boquinha pequenininha, gostosinha. Ai, é horrível, gente, doeu muito. Minha primeira experiência com amamentação foi péssima. E, enfim, dei mamar pro Brian, aí no outro dia, quando deu 48 horas, eu tive alta. Isso foi só alegria, gente. O Brian, ele nunca foi uma criança de me dar trabalho, ele nunca foi de ficar doente, nunca foi de aprontar, sempre foi muito bonzinho, nunca foi de chorar, dormiu a noite inteira. Ele dormia muito mais que o Rafa, inclusive. Ai, gente, o Brian foi tudo na minha vida. Então, eu quero muito, muito, muito deixar esse final do vídeo pra que o Brian veja quando ele crescer. E eu quero falar pra você, filho, você foi
tudo na minha vida. Você me trouxe a luz que faltava. Você me trouxe motivo pra ser uma pessoa melhor e pra lutar muito, 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 te dar tudo e te fazer muito feliz. Eu te amo, viu? Mamãe te ama muito. Espero que quando você cresça, você veja que tudo que eu passei foi por você e sempre vai ser por você, porque eu te amo muito. Um beijo, meu amor. E é isso, meus amores. Tô até emocionada. Só de lembrar, gente, nossa, dá uma coisa, assim, porque o Brian, ele é maravilhoso. Ele é um filho que eu pedi pra Deus, sabe? A personalidade dele, ele é carinhoso, ele é amoroso. Ele é tudo pra mim. E enfim, gente, eu quero deixar aqui pra vocês, a minha experiência foi essa. Ganhei o Brian no Hospital do Mandaki. Ganhei ele dia 13 de julho de 2014. Foi o final da Copa, eu não consegui assistir o jogo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram, se inscreve aqui no canal. Deixa teu like se vocês gostaram. E comenta aqui embaixo como que foi teu parto. Como que você... O que você achou disso tudo. Se vocês gostaram das dicas que eu dei aqui de respirar, de engolir a dor, de não gritar. Enfim, gente. Beijo, até a próxima. Tchau.